goleiro da seleção de Portugal, goleiro do Porto, aliás, campeão português nesta temporada. Aí não tem discussão, aí não tem conversa sobre a titularidade dele. Diogo Costa, camisa número 1. Seleção de Portugal prontíssima. Seleção de Portugal, depois de ter passado nas eliminatórias, estava no grupo F. Perdão, estava no grupo F, junto com a Irlanda, com a Hungria e com a Armênia. Aqui na Eurocopa também estava no grupo F, né? Nas eliminatórias passou na primeira posição com 4 vitórias, um empate e uma derrota. Perdeu para a Irlanda jogando fora de casa, mas com resultados importantes contra, por exemplo, a Armênia, a Hungria. Venceu a Irlanda fora, goleou a Armênia por 9-1. Essa seleção de Portugal que na última Copa do Mundo caiu nas quartas de final para o Marrocos. Perdeu o jogo por 1-0. Após a contagem regressiva, autoriza Mateu Busquets Ferrer. É a última olhada do torcedor de Portugal para a sua seleção antes de começar a Copa do Mundo. Seleção de Portugal que está no grupo K, junto com a República Democrática do Congo, com o Uzbequistão e com a Colômbia. Vai encarar uma seleção, uma das novidades da Copa do Mundo, o Uzbequistão, na segunda rodada. A República Democrática do Congo pode até ser encarada como uma novidade, né? Porque só a segunda participação, a primeira ainda era Zaire, em 1974. Mas pela primeira vez estreando em Copa do Mundo mesmo é a seleção do Uzbequistão. Roberto Martínez, o espanhol de 52 anos, 39, 40 jogos agora comandando a seleção portuguesa. Só 5 derrotas, 27 vitórias. Amistoso, especialmente amistosos assim próximos, né, à Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai ser o ritmo, se os jogadores estarão colocando o pé na dividida. Saída do gol ali do Okoye, manda a bola para fora. Já tinha uma pressão do time de Portugal com o Francisco Trincão. Enquanto que a gente vê outra vez o técnico da seleção da Nigéria. E também autorizadas todas aquelas muitas substituições, 11 substituições no total. Todo cuidado para não haver contusão, mas acima de tudo para ter aquela última observação, último teste, ensaio final para começar a Copa do Mundo. Só para tirar aquela dúvida que tínhamos falado lá no pré-Antero, quem faz a lateral direita de fato é o Semedo e o Dalot jogando mais pela esquerda. Então o Dalot vai ser esse cara mais recuado. Cristiano Ronaldo vai dali, bateu pro gol. Ela vai por cima, é tiro de meta para a Nigéria fazer a cobrança. Primeira tentativa já é de Portugal e a primeira tentativa é do Cristiano Ronaldo. Finalização de longe. Não estava tão equilibrado assim, ó. E o pé esquerdo ainda deu um toquinho ali na bola que tirou um pouquinho da finalização perfeita. Por cima, tiro de meta para a Nigéria fazer a cobrança. São 227 jogos com a seleção de Portugal. 5 Copas, 22 jogos em Copas do Mundo, 8 gols marcados. E foi o jogador mais jovem de Portugal a marcar em uma Copa do Mundo, com 21 anos e 132 dias. Seleção da Nigéria domina com Akpan. Vai ter que voltar, pressão um pouquinho mais em cima para o goleiro, tem que dar um chutão, mandar lá para frente. Subir a marcação do Gonçalo Inácio. Aí quem está dominando é o Diogo Dalot, como já observou aqui o Pedro Moreno. Cai pela esquerda, opção também pela meiuca. Vitinha também está próximo, a bola recolhida lá para o Diogo Costa. Pressionado pela marcação, cheio de vontade o Adams. Aí o Diogo Costa mostrou frieza para sair jogando. E como o Nelson, sem medo, também cheio de vontade para conduzir a bola para Portugal. Tem falta em cima dele. O jogo está parado, falta para a seleção portuguesa. Para quem não entende ou para quem não gosta que os times usem muito o goleiro, esse lance mostra um pouco. Portugal provavelmente teria que rifar essa bola, ou quando ela chega no Diogo Costa, o Diogo Costa teria que bater para frente. A bola estaria em disputa, não seria de ninguém. Ele consegue, com a qualidade que tem, com as dinâmicas que o time tem, construir uma jogada. O Semedo consegue avançar até o campo de ataque e Portugal, por mais que não tenha chego à área adversária, mas manteve a posse de bola, não deu para o adversário. Isso é uma das situações que tu usa muito o goleiro, e Portugal vai fazer isso muito. Tá, e outra vez, ó, trabalhando. Vitinha tocou para ele. Aí já faz a abertura no Dalot. Dalot volta a bola para Diogo Costa. Já sai jogando mais próximo ali. Semedo vem, olha onde é que já está o Vitinha. Ele que começou aquele passe lá para o goleiro, já aparece lá do lado direito com a seleção de Portugal. Dele para o João Neves. Volta um pouquinho mais. Aí o Diogo Dalot tá esperando o passe aqui mais abaixo. O árbitro pegou toque na mão, pegou no braço ali
do Bruno Fernandes. A arbitragem paralisa, tem falta para a equipe da Nigéria. Antero, como você muito bem observou, o Vitinha, no início daquela jogada, ele estava como zagueiro pelo lado esquerdo. E isso é porque, obviamente, todo mundo sabe que o Vitinha, como a gente citou aqui, é o cara que dá dinâmica no time. Então, no início da jogada, o Dalot que estava como volante por dentro e ele como zagueiro pela esquerda. E a partir do momento que a troca de passes acontece, ele se movimenta, eles invertem de posição exatamente para dificultar esse encaixe da marcação adversária. Outra vez, Diogo Costa e a Nigéria marca lá no alto, né? A Nigéria marca lá em cima para atrapalhar essa saída de Portugal. Seleção de Portugal que na estreia tem uma seleção africana pela frente, a República Democrática do Congo, que eliminou a Nigéria. A Nigéria nas eliminatórias passou do grupo da África do Sul, ou estava no grupo da África do Sul, mas passou na segunda colocação. A África do Sul na primeira posição, fez 18 pontos, a Nigéria fez 16. Aí teve que ir para a repescagem da África. Já o completo, porque o Cristiano Ronaldo já passa. A bola para ele, correu um pouquinho mais, acho até que estaria adiantado, mas como manda o protocolo, né? Deixa o jogo correr. O goleiro já cortou ali o Okoi. E a Guadalupe Ayuso pegou a posição irregular. Realmente estava adiantado o Cristiano Ronaldo. E eu falava sobre a seleção da Nigéria, que nas eliminatórias ficou um pontinho atrás da África do Sul. Quem terminasse em primeiro do grupo, vaga direta para a Copa do Mundo. A África do Sul está na Copa do Mundo. A Nigéria foi para um primeiro mata-mata contra o Gabão, venceu 4-1, mas aí quando encarou a República Democrática do Congo na semifinal da repescagem africana, empatou o jogo 1-1, mas nos pênaltis acabou perdendo e deu adeus o sonho de voltar à Copa do Mundo. A última participação da Nigéria foi em 2018. E é uma seleção que a gente se acostumou, né, a ver em Copas, né? São 5 participações em Copas. Disputou 94, 98, 2002, 2010. Esteve no Brasil em 2014. E a última, como eu falei agora há pouco, em 2018. Na verdade, 6 participações, não 5, né? 6 participações da Nigéria em Copas. Falando na Nigéria, vai ter a chance na bola parada, porque tem escanteio. Você vê aí o Bruno Fernandes na marcação, vem aí a cobrança de escanteio com o Dele Bashiru. Vamos ver se ele vai jogar na área ou se vai ter aquela cobrança mais curta aqui, ó. Que já tem companheiro se aproximando, mas tem a marcação do Bruno Fernandes também. A arbitragem está dizendo que tem que ser naquela linha ali atrás, ó. Cobrança mais curta. O Dele Bashiru domina outra vez. Ameaçou um cruzamento, prefiro tocar no meio, tem liberdade para bater no gol. Diogo Costa bateu no cantinho, o Bacei. Pé canhoto na bola, deu uma chapada, não saiu tão forte assim, mas tinha muita gente na frente, foi buscar o Diogo Costa. E rapidamente a seleção de Portugal já está lá no ataque. Se apresenta para o jogo Vitinha. Tem Bruno Fernandes, Vitinha faz o passe, toca no Rubem Dias. Tem um Dalot aqui mais embaixo, prefere o toque na frente. Outra vez o Vitinha. Aí já abre espaço, toca na frente com o Francisco Trincão. Ele vai tentar no cruzamento para a área, corta a marcação, volta com Portugal. Bruno Fernandes passou o Trincão, chega junto à marcação. A bola tá viva ali dentro da área da Nigéria. Até que aparece o Onei Mike para fazer o corte. E toma o chutão. E já volta a ter o domínio Portugal ali com o Vitinha. Passou um pouquinho ali do Diogo Dalot. Marcação já deu encostado, como já apontou pra gente o Price, né? Poderia colocar a bola para fora, dar um chutão, mas tem a segurança da saída com a bola nos pés do Diogo Costa. E continua a Nigéria, ó, com a marcação lá em cima. Pressionando, dificultando essa saída da seleção de Portugal nessa, melhor para a Nigéria. A questão é saber até quando vai o fôlego, né? Você conseguir fazer um jogo desse nível de intensidade, de pressão contra um time que tem muita dinâmica, né, de movimentação dos jogadores. Um dos grandes segredos de Portugal é exatamente esse. A gente destacou muito o Vitinha e o trio de meio campo, mas é um time inteiro que se mexe o tempo todo. 8 minutinhos para quem está chegando agora na tela do Sport TV, com aquela atmosfera de Copa do Mundo. Amanhã começa. E aqui vem a seleção da Nigéria no mano a mano, encarou a marcação, tentou por dentro, vem a marcação de Portugal. Acompanhando ali o Rubem Dias, depois o corte foi feito pelo João Neves. O Trincão já faz o passe pelo Semedo, que tem um corredor, tem espaço. E aí ele avança, toca a frente pro Cristiano! Pra fora! Não é toda hora, não é todo lance que ele perde assim, cara a cara com o goleiro adversário. E que contra-ataque de Portugal, posição legal. Aí a linha tinha que ser traçada, pezinho pra lá, pezinho pra cá.
Que bolão do Semedo. E Cristiano Ronaldo chegou de primeira, tirou do goleiro, tirou demais. E a bola passa, vai embora. Que velocidade em prazo, da defesa ao ataque, a finalização do Cristiano Ronaldo. É um cobertor curto, né? Tu marca em cima, tu sobe a tua linha defensiva, tu tem que compactar o time e aí tu tem espaço nas costas. Se Portugal conseguir fazer essa transição, sair dessa primeira marcação e lateralizar a bola, com certeza vai causar complicações para a Nigéria. E provavelmente a Nigéria não conseguiu por muito tempo fazer isso. E lá vem a Nigéria. Adams botou na frente, levou para o pé esquerdo, bateu para o gol. A bola passa à esquerda. Olha só, Pedro Moreno. Esperávamos um jogo animado, um jogo agradável. E olha só, temos um jogo muito bacana acompanhando aqui para Portugal e Nigéria. Boa chegada agora do Adams. E se essa seleção portuguesa tem um ponto fraco, acaba sendo a sua linha de defesa, né? Porque os dois laterais, hoje não tanto porque tá o Dalot, mas são dois laterais que normalmente se projetam muito. E os dois zagueiros não são exatamente zagueiros velocistas. Então Portugal joga com muita movimentação, muita velocidade, mas naturalmente é um time que deixa jogar também. Falei agora há pouco sobre a disputa, né? O pé de ferro. Bruno Fernandes quis nem saber que é história de amistoso, não. Foi no pé de ferro lá e acabou ganhando. Aí depois tomou a pancada, né? Aí é o cuidado que todo mundo tem, a preocupação que todos têm, né? Que não aconteça uma contusão, uma lesão, um choque mais forte ali no tornozelo do Bruno Fernandes, olha só. Meu pé ali do jogador de Portugal. Falta, inclusive... Tá tudo certo com o Bruno Fernandes, falta já cobrada. Caiu agora pela esquerda, agora a seleção de Portugal. Veio aqui com Pedro Neto. Pedro Neto, dele pro Dalot. E o Dalot já escapa e a bola é para ele. E a bola é pro camisa 5. Diogo Dalot no cruzamento, pé direito assim, botou pra área. Trincão fechava também o Pedro Neto. Não deu pro Pedro Neto, não deu também pro Francisco Trincão. Com a tranquilidade, a Nigéria conseguiu recuar lá pro goleiro. O Okoye. Começa a seleção nigeriana. Aí o domínio do Ayayi. Dele com Ndidi. Apareceu bem no meio ali o Iwobi. 100 jogos com a camisa da Nigéria. A todos os fãs do Cristiano Ronaldo, comunidade portuguesa, você que já está nesse clima de Copa do Mundo. Amanhã, a partir das 4 da tarde, tem México e África do Sul. Mas a partir das 2, o Sport TV já vai estar em campo. Tem um grande aquecimento com a nossa equipe no estádio, com o Luiz Carlos Júnior, com o Lédio Carmona, com o Grafite. Pressionado por aqui o Okoye. Para a gente startar a cobertura da Copa no Sport TV. A Copa vive na gente. E sábado tem seleção brasileira, 7 da noite, a partir das 4 da tarde, Sport TV já em campo. E aqui vem o Simon. Deu uma segurada, volta no Iwobi. Ndidi, vai dali? Foi, mas muito mal. Por cima do gol do Diogo Costa, só tiro de meta para a seleção de Portugal fazer a cobrança. A gente viu a Nigéria chegando com perigo, né? Quando a gente viu novamente a finalização do Cristiano Ronaldo. E a gente não sabe se a posição era legal ou não, mas o cruzamento do Semedo vem na pinta, né? Isso é espetacular. Tava cara a cara com o goleiro e... algo que a gente não está acostumado a ver o Cristiano Ronaldo. Mas a seleção da Nigéria que começa fazendo... Teve já uma boa oportunidade com a Cor Adams, camisa 22, que inclusive marcou 10 gols nessa temporada pelo Sevilha no Campeonato Espanhol. Mas a Nigéria está muito desfalcada dos seus principais jogadores, né? Vamos ver esse ataque, eu já passo quem são. Porque o Adams, que é grandalhão, tem 1,90, está lá se posicionando na área, enquanto que o Iwobi tentava avançar. Desarme lá do Vitinha. Aí o Vitinha já toca rapidinho pro Bruno Fernandes. Já vê o Pedro Neto passando a bola para ele. Mais para ele, é mais pro goleiro, é mais pro goleiro. Aproveita e complementa aí, Pedro. Então, as duas principais estrelas da Nigéria, né, não estão em campo. O Vitor Osimhen, atacante do Galatasaray, está negociando a sua transferência. Pode aparecer no Barcelona, pode aparecer no Atlético de Madrid. Então o técnico Eric Chelle preferiu não convocá-lo para essa data FIFA. E o Lookman, atacante do Atlético de Madrid, que chegou à semifinal de Liga dos Campeões, o próprio Atlético solicitou que ele fosse poupado também por conta do desgaste físico que ele teve ao longo da temporada. E tem também o Chukwueze, que é meio campista do Fulham, passou pelo Milan, esse tal de fora porque acabou infelizmente perdendo a mãe essa semana e acabou sendo tirado também da lista de convocação. Enquanto que o Pedro falava dessas ausências, o Vitinha fez isso aí, ó, na caixa e ó, opa! E aí não quis o Ndidi não quis levar essa, teve que cometer a falta, mas tomou.
Tomou o lençol, tomou o chapéu, tomou o banho de cuia. Não sei como é que se fala aí na sua região, mas foi lance bonito do Vitinha, foi. Diogo Costa, toca a bola para o Semedo. A tentativa na frente era de novo ali com o Vitinha. Recuperando a seleção da Nigéria, Adams. Aí tem o apoio do Akpan, que é o camisa número 14. Vem Pedro Neto para fechar, Bruno Fernandes também estava por ali. Dalot na bola. Pesada reclamação aqui do Ayaye. A arbitragem estava muito próxima ali com o Inigo Prieto, que é o árbitro assistente número 1. Cristiano Ronaldo com Bruno Fernandes. Não está deixando a seleção de Portugal avançar. A Nigéria vai lá, paralisa o jogo outra vez. Tem falta para Portugal no meio, falta em cima do Bruno Fernandes. Primeiro jogo de Portugal na Copa é contra a República Democrática do Congo. Depois joga contra o Uzbequistão e fecha contra a Colômbia. É o grupo K. Seleção de Portugal joga 2 vezes em Houston e fecha em Miami. O jogo contra a Colômbia na última rodada da fase de grupos será em Miami. Um dos jogos esperados dessa primeira fase da Copa do Mundo e do grupo também, né? Expectativa de que esses dois passem, avancem para a fase de 16 avos. Adams. O Adams passa a bola pela esquerda. Aí o domínio do Wiobi. Ndidi. 15 minutos. Direto de Leiria. É onde Portugal faz o seu último jogo. Ainda em terras portuguesas. Depois daí, avião. Depois daí, Estados Unidos. E é só aguardar o dia da estreia. Próxima quarta-feira é a estreia de Portugal. A Copa começa amanhã. Essa Copa diferente, né? Com 104 seleções. Essa Copa diferente com mais uma fase. Com mais grupos, com mais jogos, evidentemente. Tem falta, o árbitro pegou no meio de campo, falta cometida pelo João Neves. E uma Copa especial também, porque pode marcar. Aí eu já estou sendo convencido aqui pelo Pedro Moreno. A despedida do Cristiano Ronaldo de Copas. Porque ele tem 41 anos, mas é um cara sedento aí por ser muito competitivo e em busca de recordes coletivos, em especial recordes individuais. Teria 45 na próxima Copa, né? Jogador de frente. Se tem alguém que pode jogar uma Copa do Mundo com 45 anos, é ele. Mas né? é a Copa que vai marcar a última, por exemplo, do Guilherme Ochoa. Esse sim já disse que é a última Copa. Do Messi também a última Copa na Argentina. A 6ª Copa desses jogadores. E aqui vem a seleção de Portugal com o Pedro Neto. Devolução para o Dalot na frente. Bruno de calcanhar. Era para o Cristiano. Chega a marcação da Nigéria. Aí vai apertar para tentar tomar o Vitinha. Mas tomou foi o drible. E a seleção da Nigéria vem no 3 contra 2. Tem o Adams dominando, tem o Simon mais aberto. Dele Bashiru domina, leva para a perna esquerda, adianta. Agora sim no Simon. Limpou, não finaliza, volta a Portugal. E perdeu o ataque a seleção da Nigéria. Eram 3 contra 2. E agora vira contra-ataque para a seleção de Portugal com Francisco Trincão. Aqui não tem muita gente à frente, tem que dar uma segurada e voltar. Mas o Adams teve tudo, né? Poderia finalizar, tinha a opção de passe pela esquerda com o Simon. O Dele Bashiru não deu sequência, agora Portugal é quem se atrapalha, erra também na saída. Com o Diogo Dalot, é apenas lateral para a seleção da Nigéria fazer a cobrança. Ele tinha que ter conduzido essa bola um pouquinho mais, exatamente para poder deixar o zagueiro nessa situação de indecisão, até o zagueiro ter que definir e ele conseguir dar o passe, né? Acabou se antecipando ali, tomou a decisão completamente errada e depois não só a Nigéria perdeu uma grande situação de contra-ataque, como acabou cedendo o contra-ataque à seleção portuguesa. Tentativa de primeira do Adams. Vai ficando com o Diogo Dalot. Toca no Rubem Dias. Isso aí é Nelson Semedo. João Neves. Outra vez, Rubem Dias. Aí na paciência, na tentativa de envolver a marcação. Envolvia até sofrer a falta. Falta em cima do camisa número 15 do João Neves. E eu acho até que pintou um amarelo. A arbitragem aponta o primeiro amarelo do jogo. Outra vez a Nigéria parando o contra-ataque de Portugal. E agora com um pouco mais de força, ó. Falta em cima do João Neves, descartou amarelo. Onyemati toma o cartão amarelo, camisa número 13. Gonçalo Inácio. A bola com o Dalot. Boa bola para o Pedro Neto.
CR7 já tá lá, Cristiano já tá esperando. Pedro Neto balançou pra lá, pra cá. Aí dobra a marcação da Nigéria. Não passa também o Pedro Neto. Não passa pela marcação, também não deu passe. Quando tentou retomar, acabou cometendo a falta. O atacante do Chelsea, que tem 1,72 de altura, tem 26 anos e 2 gols com a camisa de Portugal. E na temporada foram 52 jogos e 10 gols em todas as competições em que o Chelsea esteve envolvido. E ganhou a posição ali por aquele lado esquerdo, né? O lado esquerdo que já foi, muita gente já passou ali. O João Félix, o próprio Rafael Leão, nos melhores momentos de Milan ali pelo lado esquerdo. Mas o Pedro Neto, que é um jogador de velocidade, de drible, um jogador muito agudo, nessa reta final de ciclo, ganhou essa posição aí, especialmente nessas 2 últimas temporadas. Rafael Leão, que inclusive no último amistoso, né, na vitória de Portugal sobre o Chile, uma confusão, agrediu o adversário, nenhum amistoso tomou cartão vermelho. É a opção mais uma vez do Roberto Martínez. Não vive uma grande fase, né? O atacante do Milan, inclusive, deve ser negociado nessa janela de transferência agora do meio do ano. A gente pega, né, a quantidade de jogos, né, desses atletas futebol europeu, sempre para quem atua em todas as competições, na casa dos 40, mais 40, por exemplo, falei agora há pouco do Pedro Neto, que fez 52, Rafael Leão fez 31 jogos apenas, né? Teve uma lesão também, ali março, abril, que acabou tirando de alguns jogos já em 2026, mas de 31 jogos, 10 gols marcados com a camisa do Milan. Diogo Costa para o Rubem Dias. Nelson Semedo. Aí vem Cristiano Ronaldo, faz a parede, Trincão devolve. E o Semedo passa, e o Cristiano Ronaldo toca para ele. Pedro Neto já na área. Nelson Semedo, linha de fundo, voltou Cristiano. Tentou o cruzamento para a área, sai do gol. O Okoye e faz a defesa. Fala, Praz. Portugal usa muito, né, o Cristiano Ronaldo como apoio para fazer o terceiro homem, já que a linha da Nigéria já joga mais subida. O Cristiano sai, descola da linha, vem para fazer a parede. E aí, se ninguém vier junto com ele, né, se alguém vier junto com ele, tem mais espaço. Aí ele segura para o cara que vem de frente para lançar um terceiro jogador, né, para atacar o espaço. É uma das estratégias que Portugal pode usar por causa dessa linha subida da Nigéria, né? Falta. Aquele braço esquerdo ali empurrando é falta. Falta em cima do Gonçalo Inácio. O jogo tá parado. É porque não foi aí na parte de baixo, né, da imagem. Enquanto que a gente tem a repetição da falta em cima do zagueiro de Portugal. Falta do Adams. Acabou empurrando. Temos 21 minutos. É o primeiro tempo de Portugal e Nigéria. É amistoso internacional. Último amistoso antes da Copa. Amanhã começa a Copa do Mundo. Em menos de 24 horas, a bola vai estar rolando para México e África do Sul. Com a narração do Luiz Carlos Júnior, com os comentários do Lédio Carmona, do Grafite. Direto da Cidade do México. Aliás, o Azteca será o primeiro estádio do mundo a sediar 3 mundiais, né? O México vai entrar para a história e o estádio Azteca também. Então, na Cidade do México tem México e África do Sul. Amanhã, a partir das 2 da tarde. Mas lembrando que tem toda uma programação especial para você do Sport TV, o Sport TV News, tem um Partiu Copa, tem um Troca de Passes, tem um Seleção Copa. Cristiano Ronaldo. Aí tinha um Semedo ali, né? Prefiro tocar no Trincão. Trincão lança pro Dalot. Linda bola! Dalot botou na frente, CR7 tá pedindo. Segurou, Dalot teve que voltar. Pedro Neto! Gol de Portugal! Pedro Neto, camisa 18, o terceiro gol dele com a camisa de Portugal. Se o Pedro Moreno falava agora há pouco, esse ganhou a posição da titularidade, que muita gente já passou por ali, e ganha balançando a rede adversária. Lançamento na medida para o Dalot. Aí ele segura, tem a opção do Cristiano Ronaldo, tem a aproximação do Pedro Neto também. Um toque para dominar, para ajeitar, e o outro já é para fuzilar, já é para bater cruzado. Não dá para o goleiro Okoye. Bola na diagonal, rasante, forte. Portugal faz 1-0, 23 minutos. Jogada de lançamento, jogada de paciência e jogada de qualidade na finalização. Portugal 1-0, Fernando Praz. Nessa jogada, antes de sair a jogada final, Portugal já tinha tentado repetir aquela questão de um jogo apoiado para achar o terceiro homem na profundidade. Na primeira, o Cristiano não conseguiu escorar muito bem. Na segunda, sobrou de frente. A bola foi lançada em profundidade, atacou a profundidade. Óbvio,
contou com a falha do jogador da Nigéria, mas a dinâmica da jogada é uma dinâmica que Portugal deve usar muito enquanto a Nigéria continuar com essa linha bem alta. O destaque do gol é que é um gol que sai mais uma vez de uma movimentação insana o tempo todo. Dos 10, e dá pra dizer, a gente vê o Diogo Costa participando muito do jogo, dos 11 jogadores em campo, né? A gente fala muito, acho que a palavra mais repetida na transmissão de futebol hoje pelos comentaristas é a palavra espaço. E não é porque eu sou repetitivo, o Praz é repetitivo ou qualquer outro comentarista. É que se a gente for resumir hoje o futebol é uma briga por espaço. Você ataca o espaço, você defende o espaço, você gera o espaço, e poucas seleções no mundo fazem isso tão bem quanto a seleção portuguesa. Aproveitando que a gente está no clima da Copa, tem sempre a parada para a hidratação. Independente, né, na Copa do Mundo isso aí é regra, independente da condição climática, independente se vai ser aquele estádio que tem a coberta, se é estádio aberto, se é estádio fechado, teremos o famoso e querido cooling break. E é também um bom momento, né, para que os treinadores, como está fazendo ali o Roberto Martinez, tenham oportunidade de bater um papo ali com os jogadores. É o que ele está fazendo agora com o Dalot. Um ajuste ali do Vitinha com o Dalot, enquanto que a gente revê o lançamento do Trincão. O Dalot vai chegar, dominar, ter a tranquilidade, ó, só para escorar no Pedro Neto, que dá um toquinho. Ele ajeita já tirando da marcação, já achando o ângulo e espaço para a finalização, e de pé esquerdo. Aquela batida rasante, né? Diagonal, cruzada, muito difícil para o goleiro adversário. Pedro Neto, assim, Portugal está vencendo 1-0. E o Dalot que vem aparecendo muito bem nesse primeiro tempo aqui, até numa função mais ofensiva, né? Ele que é um lateral que normalmente é um lateral que sustenta um pouco mais, segura um pouco mais nessa linha de 3 zagueiros, exatamente para liberar o lateral oposto. Lembrando que ele é destro. Deu pra gente ver ali no cruzamento que ele não chega cruzando de esquerda pro Cristiano Ronaldo, exatamente porque ele não é canhoto. É um jogador que joga pelo lado direito, ou como terceiro zagueiro pela direita, ou como lateral direito, mas é um jogador mais de sustentação, mas que a gente vê aqui nesses primeiros 25 minutos aparecendo, sendo bastante acionado, inclusive no campo de ataque. E claro que do lado ali do Eric Chelle, também batendo papo ali com os jogadores da Nigéria. Eu falei no comecinho aqui da transmissão, mas acho que vale reforçar que nos últimos jogos a Nigéria conquistou bons resultados. Em março, ela venceu o Irã 2-1 e a Jordânia empatou 2-2, né? Duas seleções que vão estar na Copa do Mundo. Teve um jogo contra o Zimbábue, amistoso já agora no mês de maio, e venceu. Teve uma outra partida contra a Jamaica também, 3-0. E na última partida contra a Polônia, ficou num 2-2. A gente comentou desde o início aqui da nossa transmissão. Poderia muito bem ser um representante africano na Copa do Mundo, mas acabou caindo para a República Democrática do Congo nos pênaltis. Estava no grupo com África do Sul, com Benin, com Lesoto, Ruanda e Zimbábue. Ficou na segunda colocação. Quem terminasse em segundo iria para a repescagem, né? A repescagem africana. E após a repescagem africana, ainda teve a repescagem intercontinental, quando a República Democrática do Congo venceu na prorrogação a Jamaica. E depois de 1974, o Congo está de volta à Copa do Mundo. Ou a República Democrática do Congo está de volta à Copa do Mundo. Depois da parada para a hidratação, o cooling break, a bola volta a rolar. Dominando o Adams. Apertando lá a marcação. Você viu como ele fez a parede, segurou a tentativa de passe mais à frente. A marcação vem do Rubem Dias. Aí o Vitinha. Aquilo ali não é uma parede, né, amigo? É um muro, né? Bicho é enorme, daquele forte. Daquele tijolão de 8 furos, hein? Meu amigo, é consistente. Vitinha. Aí ele volta a bola para o Gonçalo Inácio. Rubem Dias. Vai Nelson Semedo, 28 minutos. Direto de Leiria. Aí, ó, vai se acostumando porque surgiu no México. É a famosa Ola. E a galera tá lá no estádio, ó, fazendo a festa do torcedor de Portugal, passando energias positivas. Doutor Margalhães Pessoa. É o estádio municipal de Leiria que recebe esse amistoso da seleção de Portugal antes da Copa do Mundo. A Copa que começa amanhã, a gente tá falando sempre isso, né? Mas para reforçar para você que amanhã começa a Copa vive na gente.
Uma programação especial, transmissões em 4K em altíssima definição. Vitinha pro Dalot, lá vem Portugal, cruzamento pra área. Bruno Fernandes tenta, aparece a marcação para tirar. Já não estava valendo mais nada disso porque o impedimento está marcado. A construção de Portugal muitas vezes lembra aquele rodízio do futsal, né? Os jogadores ficam trocando de posição. A bola está com o João Neves, o Vitinha vem, não recebe, ele sai para o Dalot vir, para o Bruno Fernandes vir, e eles ficam trocando seguidamente de posição, mesmo sem participar da jogada, porque é o jogador que joga sem a bola. Ele faz a movimentação não para ele receber a bola, mas sim para propiciar um espaço para o outro jogador receber. E isso para a marcação é muito difícil. É muito mais fácil quando os times jogam posicionados, sem muita movimentação, porque a marcação encaixa mais rápido. Então, quando o Portugal começar a construir de trás, vocês podem reparar nas movimentações, como os jogadores de Portugal rodam para gerar o espaço. E você viu aí, né, o João Neves gingando, girou para um lado, girou para o outro, a marcação veio falta em cima dele. Para se falava desses dois jogadores bem próximos mais uma vez ali, Vitinha e João Neves. Aí a bola tá lá em cima com o Semedo. Passou pelo Francisco Trincão. Onde é que já está outra vez o Vitinha? E o desafogo é voltar para o Diogo Costa. Começa com o goleiro está jogando ali com o Inácio, o Gonzalo Inácio. Passa mais à frente com o Pedro Neto. Salvou o João Neves. Dalot. O Diogo Dalot pressionado lá pela marcação do Akpan, o camisa número 14. E Portugal vai colocando aquela velocidade, vai colocando o dinamismo no jogo. Rubem Dias deixou a bola no meio. Já chegou no Pedro Neto mais uma vez. A bola para o Bruno Fernandes. E quem vai por dentro, olha ali na imagem no alto ali, é o Semedo. Aí o passe do Dalot muito forte. Tentativa de devolução para o Pedro Neto. Ela vai fora, tem apenas o tiro de meta para o Okoye fazer a cobrança. Pois não, Pedro? Tava pensando aqui, o Vitinha parece que tem roda no pé, né? O fisiologista deve pegar o GPS dele quando acaba o jogo. Deve parecer que ele tava de moto em campo, porque é impressionante como que o cara tá em todos os espaços do campo. Uma hora ele tá aqui do lado de esquerdo, outra hora ele tá do lado direito, outra hora ele baixa no zagueiro, outra hora ele aparece um pouco mais à frente no meio campo, percorre o campo absolutamente o tempo todo e na mesma intensidade. Portugal que vem de título da Nations League. Na fase de grupos, passou bem, estava no grupo 1, já o completo, porque a Nigéria vai tentando chegar com o Adams, aí puxa daqui, puxa daquela, foi falta em cima do Gonzalo Inácio. A arbitragem está parando, falta de ataque da Nigéria. Eu falava da Nations, Portugal estava no grupo 1 e passou pelo grupo que tinha Croácia, Escócia e Polônia, fez 14 pontos. Nas quartas, são 2 jogos, né? Jogos de ida e volta. Perdeu o primeiro jogo para a Dinamarca, depois devolveu com sobras 5-2. Na semifinal passou pela Alemanha 2-1 e na final, depois de um 2-2 com a Espanha, 5-3 nos pênaltis, ficou com o título da Nations League. Na Eurocopa caiu nas quartas de final, se na Nations, na decisão por pênaltis, sucesso para Portugal, felicidade para Portugal, o mesmo não pode falar da Eurocopa, porque na Euro caiu nas quartas nos pênaltis para a França. Nelson Semedo, foi falta também ou não? Sim. O Onyemaiki ficou ali com aquela expressão de que não cometeu a falta. Detalhe que ele já tem cartão amarelo. É isso que eu ia falar, tem que tomar cuidado. Foi a Guadalupe Ayuso quem pegou essa falta aí em cima do Semedo. Olha lá. E vou dizer, hein, Antero, isso aí é falta para cartão amarelo, porque o Semedo ia invadir a área. Mas ele sai reclamando que não foi falta justamente para descredibilizar um cartão amarelo, sabe? A falta, tranquilo agora, ele não pode tomar amarelo, né? O Portugal vai ter a chance na bola parada, vai ter ali um escanteio curtinho com o Pedro Neto. Com o torcedor que tá ali, ó, registrando tudo, tá atento para ver esse momento de ataque da seleção de Portugal. Já autorizado Pedro Neto, cruzamento para a área, subiu a marcação. Vai sobrar a bola com Bruno Fernandes. Nossa senhora, que defesaça! Pegou de primeira e encheu o pé. O Okoye foi buscar. Nem dominou do jeito que ela veio. E ela veio, ó, girando, né? Tava cheio de efeito. Soltou a pancada. Belíssima defesa do goleiro da Nigéria. Manda a bola para fora, tem escanteio para Portugal. Bom, ele finalizou e ele vai lá para a cobrança do escanteio. Já tá ali prontinho Bruno Fernandes na cobrança, pé direito, levantamento, Cristiano para fora! Deram espaço, ele vem e vem flutuando.
chegando para tocar de cabeça. Deu uma paradinha no ar, não deu uma paradinha no ar? Deu uma parada no ar, desvia, ela dá aquela raspada na rede da Nigéria pelo lado de fora. Outra oportunidade que teve Portugal com Cristiano Ronaldo. E pela movimentação que a gente viu, jogada ensaiada, né? O Ronaldo sai lá de trás, faz o arco por trás, ação de bloqueio do Rúben Dias para impedir que o marcador chegue, e o Ronaldo aparece livre para cabecear. E só sobre o Bruno Fernandes, que vive uma temporada espetacular, né? Eleito o melhor jogador da Premier League. Vai lá, já se fala, lançamento para o Adams, correu um pouquinho mais. O Diogo Dalot volta lá para ajudar. Quem também se aproxima para essa opção de passe por ali, ó. Vem na lateral direito, camisa 14, o Akpan. Akpan, cruzamento, bota para a área, subiu a marcação. Tirou Gonçalo Inácio, João Neves. Foi falta também outra vez em cima dele. Que é rapidinho ali fazer a cobrança. A Nigéria atrapalha e o Pedro Moreno pode completar. Não, o Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador da Premier League. Na temporada do Manchester não brigou pelo título, por exemplo. Ele foi eleito o melhor jogador, batendo inclusive o recorde de assistências numa única temporada da Premier League, com 21 passes para gol, batendo o recorde que antes era do Thierry Henry e de Kevin De Bruyne. Foram 37 jogos na temporada com o United, 9 gols e 22 assistências. A participação do Bruno Fernandes no Manchester United. Semedo pressiona, foi falta em cima dele. Ô Praz, 35 minutos e olha, é amistoso e tal, mas não tá com aquela cara de amistoso, de casado contra solteiros não, né? Temos um jogo, hein, Fernando Praz? Não, um bom jogo, é o que eu falei no pré-jogo, né? Dos adversários aí que as principais seleções enfrentaram, o de Portugal é um baita teste, é um dos testes mais difíceis. Apesar da Nigéria não estar na Copa, de não ter seus principais jogadores, mas é um jogo, principalmente para a véspera de Copa, muito intenso, né? A Nigéria está exigindo fisicamente de Portugal também. Correu um risco danado agora o goleiro Okoye na hora da saída. Sorte para ele que não tinha ninguém de Portugal ali para tomar aquela bola, né? Aí a bola tá lá na esquerda com o Simon. Vai no mano a mano, vai para cima da marcação do Rúben Dias. Cruzamento, Gonçalo Inácio chegou para fazer um primeiro desvio. Um primeiro corte, mas a bola tá viva ainda. Vitinha na bola, desarma. Pedro Neto vai deixar no Bruno Fernandes. E já que estava na velocidade, estava na correria, vai lá o Pedro Neto. Devolveu no Bruno. Conseguiu voltar a tempo ali para fazer o desarme. O camisa número 4, o Indidi. E o Ayayi é quem faz o lançamento. Adams disputa, a sobra vai ser com o Trincão, vai ser com Portugal. Levou para o pé esquerdo, bateu para o gol. Teve desvio ou não? A arbitragem diz que não, por cima mesmo. Tiro de meta para a Nigéria. Jogada do Francisco Trincão. Bom, se temos do lado direito... mas deu uma resvaladinha ali, hein? Pegou na pontinha do dedo do goleiro da Nigéria. E o VAR não pode entrar, né? Se fosse o contrário, se ele tivesse dado escanteio e não fosse escanteio, o VAR podia revisar e dar o tiro de meta. Essa é uma das novidades implantadas para a Copa do Mundo. E muitas dessas novidades já sendo implementadas, né, até para os jogadores se acostumarem também nesses amistosos. Adams ganhou, tá valendo. Lá vem a seleção da Nigéria. Dominou, Adams bateu. Gol da Nigéria! Já destacado na nossa transmissão, a cor Adams do Sevilha, da Nigéria. Gol da força, gol da vontade, gol da determinação, da insistência. Gol de quem acreditou na jogada. Portugal reclama uma falta. Gonçalo Inácio e Adam. Ele ganha do Dalot. E depois conta com a ajuda do companheiro para receber o passe. Aí na sequência leva para o pé esquerdo, bate cruzado. Também vencendo o Diogo Costa. Rúben Dias ainda tenta fechar, você vai ver, ó. Vai reparar lá, ó. Mas a bola passa entre as pernas do Diogo Costa. E o Adams empata para a seleção da Nigéria. 37 minutos, tá tudo igual. Gol do centroavantão. Daquela parede de tijolo de 8 furos, Pedro Moreno. Exatamente, a gente já destacava, né? Um jogador muito forte, 1,90 m, força física. A gente vê como é que ele protege do Gonçalo Inácio. O Gonçalo não consegue nem chegar próximo da bola, ele gira em cima da marcação. Depois ganha também do Rúben Dias, na minha opinião, jogada normal ali com relação à questão da altura do pé. Talvez algo esteja sendo visto, mas para mim a jogada é normal. Impedimento, será? Acho que não, né? Porque ele já tá à frente, isso, né? E aí ele bate na saída do goleiro.
Um atacante que vem em destaque, como eu disse, 10 gols e 5 assistências nessa temporada pelo Sevilla no último campeonato espanhol. E quando eu digo, desculpa, Pedro, ele está à frente do marcador, né? Do marcador, exato. E como eu disse, a seleção de Portugal, se tem um ponto frágil, essa questão do miolo de zaga. É um time que joga normalmente com a linha muito alta e os seus defensores não são jogadores de velocidade. A gente viu como que Portugal sofreu em pelo menos 2, 3 oportunidades nesse primeiro tempo. Nessa reta final consegue chegar a Nigéria ao gol de empate. Há pouco o Praz estava falando, né, de que temos uma seleção da Nigéria que está colocando a dificuldade para Portugal. Está sendo um teste bem interessante para a seleção portuguesa do Roberto Martínez antes da estreia na Copa do Mundo. Bruno Fernandes saiu a tabela com o Cristiano Ronaldo. Aí já tem Pedro Neto. Cristiano passa, aí Pedro Neto na hora de dar aquela arrumada para o cruzamento, a bola escapou e a seleção da Nigéria tira. Volta para ajudar o Francisco Trincão e completa o Rubem Dias. 1, 2 vezes. É que não tem ninguém, porque o Trincão foi quem voltou ali para ajudar na marcação. Falava agora há pouco sobre o Trincão, esse que está aí no detalhe para você, que finalizou com perigo há pouco para a seleção de Portugal. Se do lado esquerdo já está definido, né, com o Pedro Neto, deve ser o titular mesmo para a Copa do Mundo, o Trincão tem não uma possibilidade, porque o desafio e a concorrência é muito pesada, mas tenta aproveitar essa chance como titular nesse amistoso para dizer ao Roberto Martínez, pode contar comigo, seja, é claro, muito mais difícil por uma titularidade, mas na eventualidade uma substituição durante o jogo. Ali você tem, além do Bernardo, você tem o Francisco Conceição também, que pode jogar por aquele lado ali, mas Bernardo deve ser, pelo menos inicialmente, titular da posição. Trincão, jogador do Sporting. Tem 26 anos, 3 gols com a seleção de Portugal. Ele que está recebendo esse passe aí, Já passou Bruno Fernandes, ele faz o cruzamento, tira a marcação, afasta a Nigéria. Tirou por ali o Ndidi. João Neves, Bruno Fernandes, Francisco Trincão. Devolução para o Bruno Fernandes, a bola vem por baixo. Aquela tentativa, né? Aquela bola rasante. Acho que a intenção era de colocar na entrada da pequena área. Ficou muito mais nas mãos do goleiro o Okoye, que faz a defesa com tranquilidade. Era posição irregular mesmo. Na origem da jogada lá. Da cobrança do tiro de meta. E depois a conclusão do lance. Lance validado. Toda a comemoração da Nigéria. O Adams empatou o jogo. Tá tudo igual. Portugal e Nigéria 1-1. E no início da jogada ali a gente vê a disputa, né? Do Gonçalo Inácio com o Adams. O Adams é muito forte fisicamente, está acostumado com esse confronto de corpo. O Gonçalo Inácio, no começo ele disputa, mas chega um ponto ali que ele teria que ter feito uma leitura, óbvio que aqui de fora é fácil falar, de sair do corpo do Adams, né? Porque ele ia perder a briga, e aí se o Adams... E a Nigéria fez uma coisa interessante. Os outros 2 jogadores que apareceram na imagem, traçando o impedimento, eles estavam abertos, que tu fazia, tu espaça e tu tira uma cobertura mais próxima. Então assim, é melhor tu correr o risco de disputar a bola e perder no corpo, ou então tu dá um passo atrás e até deixa ele dominar de frente, né? Porque ele não é um jogador tão rápido. E aí ele dominando de frente, tu tá de frente pra bola, tu consegue fazer uma leitura e até temporizar de uma maneira melhor. Fernando Praz, Pedro Moreno, os nossos comentaristas explicando tudo para vocês do amistoso entre Portugal e Nigéria. Falta aqui em cima do Pedro Neto. Falta cometida pelo Deli Bachuru. O árbitro espanhol Mateu Busquets Ferrer. Já vai sinalizar o tempo complementar. No intervalo, muitas informações. Claro, vamos falar sobre seleção brasileira. Hoje quem deu entrevista coletiva foi o Rafinha, atacante do Barcelona. Vamos falar também sobre a expectativa do início da Copa do Mundo. Aliás, hoje à noite já tem o primeiro grito de Copa. Já tem aquele jardim completo. Bruno Fernandes cruzou, pro Cristiano! Veio um pouquinho mais acima, né? Ele tem 1,87. Acho que veio uma 1,89, alguma coisa assim. Passou pela cabeleira do Cristiano Ronaldo, pelo gel do Cristiano Ronaldo. Não, foi um pouquinho mais. Mais uma outra boa oportunidade que teve a seleção de Portugal. Então hoje já tem um primeiro grito de Copa do Mundo, tá? A partir das 9h30 na tela do Sport TV você vai acompanhar com o comando do Paulo Andrade. Mas a gente já viu ele pegar bolas a mais de 2 metros, 2,20 m, 2,30 m de altura, né? De bicicleta, de cabeça, tem lances e fotos e vídeos icônicos, né? Da altura que o Cristiano Ronaldo consegue atingir, mas ele era mais difícil porque ele teve que correr para trás, né? Não foi uma bola que ele pôde atacar ela. Aqui a arbitragem está pegando mais uma falta, 43 minutos. Vamos ver também se o Roberto Martínez vai fazer muitas mexidas no intervalo. Se ele promove aquelas 11 substituições, se
ou não, né? Se vai dar mais tempo, aí vai dar mais alguns minutos. No último amistoso ele, como muitos técnicos estão fazendo, mexeu bastante, né? Bruno Fernandes vem para a cobrança da falta com a seleção de Portugal, 43 minutos. Finalzinho do primeiro tempo, tinha um para Portugal, um também para a Nigéria. Já dá uma segurada também ali no adversário, na marcação. Jogar nessa ensaiada, Bruno Fernandes, Vitinha, passa outra... aí faltou ensaiar, tá precisando ensaiar um pouquinho mais. Vamos ver se a Nigéria encaixa esse contra-ataque com o Iwobi. Não encaixa porque o Bruno Fernandes está ali para tomar. Só por curiosidade, eu fui pesquisar aqui. Ele atingiu num lance, num gol de cabeça contra a Sampdoria em 2019. O ponto de contato dele com a bola, 2,56 centímetros. Ele tem 1,87. A baliza, o travessão, se não me engano, tem 2,42. Então, assim, foi muito acima do travessão. Impressionante, né? A máquina, o robozão, é Cristiano Ronaldo. Esbanjando saúde, técnica, talento, categoria com 41 anos, indo para a 6ª Copa do Mundo, em busca de quebrar mais recordes. Já tem muitos com a camisa de Portugal, se tratando só da seleção. Está marcado para a história da seleção portuguesa. Só tem uma questão que ele ainda não conseguiu, que é superar o número de gols do Eusébio como principal artilheiro de Portugal em Copas. Eusébio tem 9, Cristiano tem 8. E está claro em busca do seu 10º gol. Francisco Trincão na bola, cruzamento. Fica muito mais nas mãos do Coe. Sai do gol, o goleiro da Nigéria faz a defesa. Faltam 27 gols para o Cristiano Ronaldo chegar à marca do 1000º. Teve 2 chances aí nesse jogo claras, né? Já podia faltar 25 só. É verdade, viu, Praz? Pô, vai com o Deli Batshiru. Linha de fundo, ele e o Dalot. Bacei, cruzamento na segunda trave. O Simon arrumou para dentro da área. E a arbitragem está pegando o impedimento do Simon, camisa número 15. Na seleção da Nigéria, não vale mais ao ataque. O Moses Simon, que joga na Ligue 1, joga no futebol francês, joga no Paris FC. Lançamento para o Pedro Neto. A condição é legal, botou na frente. Chegou a marcação travando. Não é legal, não. É o protocolo, né? A Guadalupe Ayuso deixa o jogo correr para depois sinalizar o impedimento. Esse finalzinho do primeiro tempo, mais uma vez adiantado o ataque português. Me pareceu mesmo adiantado o Pedro Neto. Não estava valendo o ataque da seleção de Portugal. Na última Copa, Portugal, na fase de grupos, venceu o Gana 3-2, venceu o Uruguai por 2-0. E aí, como já estava classificado, perdeu para a Coreia do Sul 2-1, né? Poupou alguns jogadores e tal. Nas oitavas, goleada sobre a Suíça 6-1. E aí, na disputa das quartas de final contra o Marrocos, tomou um gol, teve falha, né, do sistema defensivo. Marrocos se fechou e conseguiu a classificação para a semifinal naquela oportunidade, acabando o caminho de Portugal em 2022. Fim do primeiro tempo em Leiria, 1 para Portugal, 1 para a Nigéria. A gente faz um intervalo muito rápido, já voltamos para falar desse jogo e muito sobre Copa do Mundo, claro, também de seleção brasileira. Tá na Copa, tá no Sport TV. O Nuno, né, que a gente destacou lateral esquerdo, possível que entre no lugar do Dalot. Ou no lugar do Semedo, né? E aí o Dalot vem para fazer o lado direito. O Rubem Neves ali deve ser no lugar do Vitinha ou do João Neves. O João Félix, o jogador que deve jogar mais pelo lado, né? Vamos confirmar, mas aí deve sair Pedro Neto ou Trincão. Se bem que vem o Francisco Conceição também, então deve sair os 2 pontas. Tá vindo o Bernardo Silva ali também. Vai vir um time inteiro, né? Eu acho que com exceção, sabe de quem? Do Cristiano Ronaldo, eu acho que não vi ainda o Vitinha. Acho que ele continua em campo. Enfim, tá mudando ali, acho que 7 jogadores a gente vai identificando aí pra vocês, ó. O Gonçalo Inácio que pediu pra ficar, né? Com certeza, né? Às vezes não precisa nem pedir. Já tive 2 oportunidades, né, Praz? Vamos tentar aproveitar aí, se na terceira o Cristiano Ronaldo coloca a bola pro fundo do gol. Entrada aí do João Félix, companheiro do Cristiano Ronaldo no Al Nassr. E a galera que disputou o primeiro tempo, o pessoal já tá ali no banco de reservas. Já tá na resenha. Francisco Conceição, que está no detalhe para você, veste a número 26. As mexidas na seleção de Portugal do técnico Roberto Martínez.
Saiu toda a linha de defesa. Saiu Semedo, saiu Dalot, saiu Gonçalo, Rubens, saiu Vitinha e João Neves só em campo. Peraí, eu tô vendo aqui uma atualização oficial, mas não me parece correta não, porque aqui acho que o Trincão também saiu, né? Saiu o Trincão, e aqui ainda não tá atualizado. Bom, o árbitro autorizou, começou o segundo tempo, vamos nessa. Pelas minhas contas aqui... Eu acho que só ficou o Cristiano. Isso. Vai aparecer tudo na tela para vocês agora. Vitinha já foi embora, só ficou o Cristiano Ronaldo. João Félix também saiu. Por que será que só ficou o Cristiano Ronaldo, hein? Pelo jeito, Cristiano Ronaldo e Diogo Costa. E o Diogo Costa. Cristiano Ronaldo e o goleiro. O pessoal da geração de caractere tá trabalhando no jogo, né? Vai. Mais uma. Outra substituição, vai. Rubem Dias, Tomás Araújo. Com as muitas mexidas, como era da gente imaginar mesmo do técnico Roberto Martínez. Porque aí, né, Praz, tem duas questões. Eu sei que tem observações, mas tem também o zelo, o cuidado, dar ritmo de jogo também para outros jogadores. Eu acho que principalmente o aspecto físico, né? Porque, cara, o jogo está exigindo bastante. A Nigéria volta para o segundo tempo, marcando em cima também. A Nigéria é um time muito físico. E fica em campo só o jogador mais velho, né? Disparado mais velho do elenco. E pelo lado da Nigéria não me pareceu nenhuma alteração, tá? Acho que a Nigéria volta. Tô observando aqui a numeração, né? E também a Nigéria volta com a mesma equipe que começou o jogo. Portugal com 9 substituições. Caindo aqui pela direita, o João Cancelo. Aí quem tá dominando é o Francisco Conceição. Outra vez no Cancelo, vem aí o cruzamento, será? A Conceição se aproxima. A tentativa era para ele. A marcação tá lá tomando. A bola volta com a seleção de Portugal. Junto com Fernando Praz, junto com Pedro Moreno, junto com essa imensa audiência do Sport TV em todo o Brasil. Muito obrigado. Em todo o Brasil e fora do Brasil também. Comunidade portuguesa que acompanha a nossa transmissão. Os fãs do Cristiano Ronaldo. João Félix vai bater pro gol. Okoye manda a bola para fora, joga para escanteio. Já começa com 2 minutos. João Félix, meteu o pé direito na bola, coloca o goleiro adversário para trabalhar. Escanteio para a seleção de Portugal. A gente já citou o João Félix no primeiro tempo, mas não custa nada reforçar, né? Jogador do Al Nassr, tem 26 anos, 1,81 m, 47 jogos na temporada, 26 gols marcados e 18 assistências. Teve uma campanha, uma temporada de destaque no time da Arábia Saudita. Vem lá o cruzamento para a área, subiu a marcação, é com ele, a sobra, João Félix, bateu pro gol, explodiu no travessão, voltou Conceição, 1, 2, a marcação tira, afasta o time da Nigéria. Tá balançando até agora o travessão do goleiro nigeriano. Fiquei com a sensação de gol. Vamos ver se o VAR vai trabalhar. Valentim Gomes, o espanhol, é quem tá no VAR. O torcedor tá querendo o gol, João Félix também. O juizão tá com apito na boca. Será que vai parar o jogo? Não, segue o jogo. Daqui a pouquinho tem a repetição. Mas outro chutaço no jogo. João Félix. E João Félix começou o segundo tempo com tudo, hein? Agora que o reloginho vai chegar a 4 minutos. Dá uma olhada no lance aí, cruzamento, a zaga tira, a bola sobra com o João Félix e encheu o pé. Isso não é gol não, Fernando Praz e Pedro Moreno. Me pareceu gol, hein? Olha, depois daquele Espanha e daquele Alemanha e Japão na Copa do Mundo, é difícil você cravar qualquer coisa. A sensação é de fato que a bola bate lá dentro. Só que a gente tem sempre que lembrar, né? Que ela quica lá dentro, isso é um fato. Mas a gente tem que lembrar que a circunferência inteira não pode estar pegando nenhum pedaço da linha. Então, no visual, é difícil a gente cravar, mas a minha sensação é a mesma do Praz. Desculpa, Pedro, e antes que a galera de casa diga, isso acontecer isso na Copa. Na Copa não acontece, né? Isso, vai tremer ali o reloginho ali no pulso do árbitro na hora. Não basta quicar dentro, tem que ter aquela linha imaginária do travessão, né? E aí a bola não pode estar com a circunferência sobre a linha. Mas o João Félix tem um currículo, né? Começou no Benfica, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Milan,
Sim, é um currículo de respeito. Olha o homem, Cristiano! Acontece nas melhores famílias, até com o Cristiano Ronaldo. Deu de bico? Será? Vamos ver, ó. Cruzamento veio um pouquinho mais atrás, ele se projetou um pouquinho mais do que o ideal e deu aquela isolada, perdeu a terceira oportunidade. Boa o Cristiano Ronaldo. E para falar como é que fica a seleção portuguesa em campo, né? Depois de todas essas alterações. Linha de zaga, né? João Cancelo na lateral direita, Tomás Araújo, Renato Veiga, os dois zagueiros, e o Nuno Mendes lá na esquerda, o trio de meio campo, com Rubem Neves, Samu Costa e o Bernardo como esse camisa 10 mais à frente. Francisco Conceição pelo lado direito, João Félix na esquerda, e o Cristiano Ronaldo permanece na referência do ataque. O Pedro falou sobre o Bernardo Silva, ele já tocou na bola ali para o Pedro Neto. Time de Portugal colocando todo mundo no campo de ataque praticamente, com exceção ali do Tomás Araújo, que é esse que está aqui à esquerda do seu vídeo. No mais, todo mundo, claro, também com o Diego Costa, todo mundo no campo de ataque. 50 minutos, 5 da etapa complementar, 50 de tempo total, 1 para Portugal, 1 para Nigéria. Amistoso com clima de Copa do Mundo. Amanhã a bola rola para valer, México e África do Sul. Lançamento por Francisco Conceição, a marcação volta e de fato a Nigéria não fez nenhuma alteração no intervalo. Aliás, as seleções, né, que estão fazendo esses amistosos, levando todos os seus jogadores, porque é uma outra novidade para a Copa do Mundo. Além dos 11 titulares, os outros 15 vão ficar no banco de reservas. Não tem mais aquele que fica de fora da lista, não. Então, banco de reservas com 15, mas claro que só 5 substituições, né? Mas todo mundo vai ficar à disposição. Então, o Portugal tem um banco de reservas ainda com outras opções, inclusive com seus outros 2 goleiros. Aqui tem falta? Sim. A arbitragem está parando, falta do Rubem Neves. Mas a seleção da Nigéria trouxe numericamente um banco de reservas mais modesto. Outra vez o lance aí, ó. Não sei se... essa daí eu já fiquei achando que a pontinha, o pelinho dela ali... Exatamente. Pegou um pouquinho da tinta. É um lance difícil, de fato. O VAR trabalhou, né? O lance foi revisado lá pelo Valentim Gomes. Mas de fato que o lance muito difícil, acima de tudo, um chutaço do João Félix e que tocou no goleiro, né? Toca também na ponta do dedo do Okoye, que se não toca nele, aí era a travessão fundo da rede, seria o segundo gol de Portugal. Nigéria com a bola. Essa daí o goleiro bota na conta dele, né, Praz? Aí eu peguei. Bola salva. Não foi o travessão, não, porque se não tivesse meu toque, jamais. Tem até umas que vai para escanteio, que tu fica torcendo pro juiz da escanteio. Entra na estatística. Defesa, pá. Outra vez Portugal dominando no campo de defesa. Seleção de Portugal está no grupo K da Copa do Mundo. Agora com o espanhol Roberto Martínez. 2018 era ele contra a gente? Era ele, né? Era ele. Na seleção belga, ele que comandou a geração belga. Fez um bom trabalho, né? Porque quando se coloca o carimbo da geração, né? A geração belga, imagina-se que vai ganhar tudo. Mas a Bélgica conseguiu fazer grandes campanhas em Copas com o comando do Roberto Martínez. Ele está tentando, evidentemente, levar agora para a seleção de Portugal, começando pelo grupo K, com a República Democrática do Congo, com o Uzbequistão e com a Colômbia. Eu pego a palavra aqui do Fernando Praz, o que é que ele acha desse grupo. Porque a seleção de Portugal vai tentando outra vez chegar ao ataque. O árbitro não pegou uma falta, segue o jogo. Era o Nuno Mendes quem já avançava por ali, a marcação está tirando. O Praz, Uzbequistão novidade, República Democrática do Congo da escola africana voltando depois de muito tempo, e a Colômbia. Dá para avançar tranquilo, né? Dá. Portugal e Colômbia. Tem alguns grupos muitos grupos que tem 3 times fortes. França, Noruega e Senegal, se não me engano, né? São 3 times fortes. A França é a favorita e Senegal e Noruega e um time fraco. Olha lá o cruzamento pro Cristiano! Nessa ele chegaria. É que não deixou o Ayai. Faz o corte. E certamente o torcedor do Cristiano Ronaldo, que há também a torcida por Cristiano Ronaldo, fica naquela ansiedade, né, para ver mais um gol, para ele chegar à marca de 974 em busca do 1000º. Bola no meio. Já saiu a tabela, já fez um 2 do Cancelo, colocou aqui na esquerda pro Conceição, outra vez no Cancelo, cruzamento, segunda trave, João Félix tocou de cabeça, a bola vai por cima. Pode completar, Praz. Só para terminar, enquanto alguns grupos têm esses 3 times fortes, né? O grupo de Portugal, para mim, é bem... Claro, se não houver nenhuma zebra. A gente já teve grupo que a Alemanha ficou em último no grupo, né? A Itália caiu fora. Mas tem 2 times que destoam, que é Portugal e Colômbia. E os outros 2 são times mais fracos. Só sobre o Roberto Martínez, que a gente citou, foram 7 anos à frente da seleção de Portugal.
Ele chega em 2016, então passa todo aquele período, né? Tanto do surgimento como da experiência que aquela seleção belga foi tendo ao longo dos anos, passaram pelas mãos de Roberto Martínez. E se Portugal terminar na primeira posição, o que na teoria é o que deve acontecer, ele vai enfrentar um terceiro colocado. Então não tem como projetar muito a vida de Portugal na fase de 16 avos, porque ele vai enfrentar um terceiro colocado, um possível terceiro colocado dos grupos D, E e J ou L. E aí tem que aguardar mesmo o desenrolar da competição para saber como é que deve ser o caminho de Portugal nas próximas fases. Conceição tentou por dentro, a marcação vem, faz o corte a Nigéria. Aqui 10 minutos. E você com a gente na tela do Sport TV. Sábado tem Brasil. 3 dias. Há 3 dias da estreia da seleção brasileira. Rubem Neves faz o passe com o João Cancelo. Vem por baixo, a marcação tá lá para atrapalhar esse cruzamento. Então, sábado tem Brasil em campo contra o Marrocos. O jogo começa às 7 horas no horário de Brasília. A partir das 4 da tarde, aí já começa a transmissão. Porque, claro, durante todo o dia tem um envolvimento da programação do Sport TV para a estreia da seleção brasileira em mais um Mundial. Em busca da 6ª conquista, em busca da 6ª estrela. Só o Brasil 5 vezes, só o Brasil em todas as edições de Copa. Que seja mais uma Copa vitoriosa pra gente. Até porque se não vier o Hexa, a gente chega ao 6º ciclo de Copa sem conquistas, né? A última lá em 2002. Falando só com relação à questão de posicionamento, né? Como a gente vê com a entrada do Nuno Mendes e do João Cancelo, que são 2 laterais muito ofensivos, com a bola viram praticamente pontos. E lá vai ele, ó, o Nuno Mendes, ó a velocidade, ó. Ó como ele bota na frente, olha o arranque. É que do outro lado também tem jogador do mesmo porte físico para fazer a marcação, no caso do Wayai. Toma a frente, travou, o João Félix também atrapalha a saída do Akpan, é lateral para a Nigéria. Completa, Pedro. Então, no primeiro tempo, quando a gente tinha o Pedro Neto por ali, o Pedro Neto era quem abriu o campo pelo lado esquerdo e o Dalot ficava um pouco mais recuado, ou às vezes jogando um pouco mais por dentro. Agora a gente vê o Nuno Mendes e o João abertos abrindo o campo, né? Beirando a linha lateral e ali por dentro trabalhando o João Félix, o Bernardo e o Francisco Conceição como meias ali mais por dentro. Portugal vai para sua 7ª Copa consecutiva e Cristiano Ronaldo vai para sua 5ª. Então, desde quando Portugal voltou a consistentemente participar de Copa do Mundo, que foi lá em 2002, Cristiano só ficou de fora de 2. A partir de 2002, Portugal esteve presente em todas as Copas. Ameaçou aqui um cruzamento. Camisa número 4 do Tomás Araújo. Ele está outra vez dominando. Francisco Conceição. Sempre trabalhando ali com a canhotinha. O passe não saiu legal. Vai ter apenas o lateral, a Nigéria, no seu campo de defesa. E 2006 dirigido por Luiz Felipe Scolari, né? Luiz Felipe Scolari. E o curioso é que Portugal, mesmo antes, a gente viu o Gonçalo Ramos, mesmo antes dessa geração que é tida a melhor, Gonçalo Guedes, perdão, é tida a melhor geração do futebol português, mas antes já tinha tido a geração do Figo, do Pauleta, Maniche, enfim, e ainda assim não conseguiu chegar próximo, né, do que é a melhor campanha de Portugal numa Copa do Mundo lá em 66, ainda com o Eusébio. Rui Costa, bem lembrado. Vitor Bahia. Isso, é a geração da Copa de 2006. Joguei contra Vitor Bahia e Rui Costa. Mas o Francisco Conceição é filho do Sérgio Conceição, que foi treinador do Porto, dirigiu inclusive, vai lá. E lá vem ele, ó. Ele dominando, adiantou demais. Como é que é a família dele aí, Praz? O Sérgio Conceição foi treinador do Porto, inclusive dirigiu o filho no Porto. E a gente tem vários exemplos no futebol atual, né? O Zidane foi técnico do seu filho, subiu o seu filho que é goleiro da Argélia, vai jogar a Copa, né? Simeone tem filho, já dirige o próprio filho. Vai estar na Copa também. Vai estar na Copa. É uma série de treinadores de grandes clubes que tem filhos também jogando em grandes clubes. Aqui uma falta de ataque. Então a gente viu agora há pouco ali o Gonçalo Guedes, que é o único, que é a exceção dos goleiros que ainda não entrou. Perdão, Gonçalo Ramos, que estava ali, foi o único que ainda não entrou. E o Gonçalo Ramos que tá ali doido para entrar com a seleção, no time da seleção de Portugal, mas quem tem que sair é o Cristiano Ronaldo. Por enquanto não, vamos chegando a 15 minutos. E aí sim a Nigéria é quem vai fazer as suas muitas substituições. A gente já está vendo ali que o lateral, o número 14 vai sair o Akpan, vai sair também o camisa número 10,
o Dele Bashiru. Com muitas substituições na seleção de Portugal, na seleção da Nigéria. Desculpa, Portugal já fez as suas substituições no intervalo. Em tela a gente confirma já as mexidas. O Beweni já entrou com a número 2. Esse aí é o Onyeka, que tem a camisa 8. Tá saindo o Simon também com a 15. Vamos ver se o Adams também vai sair. Quem fez o gol da Nigéria até agora. Entrou aí o camisa número 9, o Mofi. E daqui a pouquinho a gente confirma em telas muitas substituições na seleção também na Nigéria. O Gonçalo Ramos que a gente viu, né, ali no aquecimento. A curiosidade é que na Copa de 22 ele começa no banco de reservas, entra só em minutos finais contra a Gana, contra o Uruguai, e só que Portugal perde o último jogo da fase de grupos para a Coreia do Sul. E aí ele entra, começa como titular no jogo contra a Suíça e faz 3 gols. E aí, como ele faz 3 gols contra a Suíça, ele volta a ser titular contra Marrocos, mas aí contra Marrocos, Portugal acaba sendo eliminado, mas ele chegou a ganhar a vaga do Cristiano Ronaldo ali, só que não conseguiu se solidificar ao longo do ciclo como esse centroavante titular, né? Então, por isso que a gente viu o Cristiano Ronaldo de volta aí como grande titular da seleção portuguesa. Pedro Moreno, Fernando Praz, a nossa audiência em todo o Brasil. Você que se liga na tela do Sport TV, já tá tanto para ver um jogo de Copa do Mundo, né? Poderia ser um jogo de Copa do Mundo, hein? Essa partida aqui entre Portugal e Nigéria. A Nigéria não está na Copa, mas poderia estar na Copa do Mundo. É uma seleção que a gente, inclusive, se habituou a disputar a Copa, embora nesses 2 últimos ciclos não conseguiu a classificação. Nessa, bateu na trave. Por muito pouco, a Nigéria não volta à Copa do Mundo. Iria para sua 7ª participação. Saiu a tabela da seleção. O Adams continua com a seleção da Nigéria. Aí o Mofi, camisa número 9, Terem Mofi, jogador que atua no futebol português, joga no Porto. A tentativa do Sunazi. E volta a ter pelo menos aquela postura de marcação lá em cima da seleção da Nigéria, ó, tentando atrapalhar o lançamento. Pro Nuno Mendes até dominou, mas a bola acabou escapando. E a gente tá vendo ali que saiu o Akpan com a camisa número 14. Saiu também o camisa número 10. E aqui vem Cristiano Ronaldo. A marcação já levou a melhor. E essas substituições da Nigéria, essa marcação pressão, ela exige muito da parte física, né? Exige estar fresco para conseguir fazer, porque é uma marcação que desgasta muito. Então essas substituições também ajudam, de repente, a Nigéria a conseguir retomar, pelo menos durante um período aí, essa marcação, pressão que incomodou Portugal. Pelas minhas contas aqui, 5 substituições. Acho que foi isso, né? 5 alterações. O Akpan, o Ayai, o Ndidi, o Dele Bashiru e o Simon. Foram 5 jogadores que saíram da seleção da Nigéria. 17 minutos da etapa complementar. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Amanhã começa a Copa do Mundo, tem México e África do Sul. A partir das 2 da tarde em 4K, para você curtir no Sport TV, com Luiz Carlos Júnior, com Lédio Carmona, com Grafite. E com muito Brasil já a partir da manhã. Rodando o Brasil, trazendo análise das 2 equipes, da seleção brasileira, dos grupos da Copa. Quem chega como favorito, quem pode ser uma surpresa. Amanhã tem uma transmissão muito especial. Aliás, a partir de agora, ainda mais especiais as transmissões do Sport TV. Saiu a tabela, veio um 2. O Iwobi faz a abertura. Aí a bola passou pelo Mofi. Melhor para a seleção de Portugal com Bernardo Silva. Dele para o Cristiano Ronaldo. Acabou sendo desarmado. Depois teve a falta do Francisco Conceição. A arbitragem paralisa. Falta para a seleção da Nigéria fazer a cobrança. A falta do Conceição. Em cima do camisa número 3. Bom, vou até parar aqui meu raciocínio. Pelos aplausos, dá pra gente imaginar quem é que tá saindo, né? Essa foi a última tentativa, a última jogada dele. Sai Cristiano Ronaldo para a entrada do Gonçalo Ramos. Mais uma alteração no time de Portugal. Não deve estar feliz. Não por ter saído, que provavelmente ele iria jogar mais esses 20 minutos aí. Mas pelas oportunidades que perdeu, né? A gente conhece ele, sabe o quanto ele se cobra, o quão competitivo ele é. E assim, fazendo uma brincadeira, ele deve ter um caderninho dele lá que ele anota, né? Os gols. E ele deve estar contando as horas, contando os gols para chegar aos 1000, né? Bom, ninguém sabe o que é que vai ser do Cristiano Ronaldo na seleção depois da Copa do Mundo. Já é o completo. Acho que vocês estão imaginando o que é que eu quero dizer. Aqui a marcação vai bem demais para fazer o desarme ali, o Samu Costa.
Se o Cristiano, porventura, depois da Copa, tem que ver o que, é que vai acontecer, se ele decide parar, não jogar mais pela seleção, o que a gente provavelmente duvida que isso possa acontecer, né? Seria esse, então, o último jogo diante do torcedor de Portugal, com a camisa da seleção de Portugal. Mas, aí é uma questão da decisão dele pós-Copa do Mundo. Pro Pedro Moreno, acho até que ele vai participar do ciclo para a próxima Copa, né? Eu acho que ele vai tentar dar essa esticada aí. Então aí vambora. O corpo que vai dizer, né? É ele que manda. Mas ele vai tentar dar essa esticada aí. E certamente, caso resolva parar pela seleção portuguesa depois da Copa, pode ter certeza que vai haver uma festa monumental, um jogo de despedida daqueles no dia que esse cara se despedir da seleção portuguesa, porque é o maior de todos os tempos. E convenhamos, né, Pedro, Praz, pessoal que está ligado aqui na nossa transmissão, ele mudou a forma de jogar, né? A gente já falou sobre isso em relação ao ápice que teve da questão física e técnica do Cristiano Ronaldo, mas é um privilégio para todos nós, para a nossa geração, ter podido e estar podendo acompanhar ainda Cristiano Ronaldo em atividade. Mas assim, os grandes jogadores têm essa capacidade. Se ele fosse um jogador comum, ele teria parado de jogar já. Os grandes jogadores se adaptam. Lothar Matthaus voltou, veio ser líbero. O Messi mudou o jeito de jogar. A gente pode citar N exemplos. O Neymar mudou o jeito de jogar. Então, assim, a gente tem essa situação em grandes jogadores de extra classe. E ele é um extra classe, senão não estaria até essa idade jogando em alto nível. Quando eu decidi parar, eu também pensei, sabe, Praz, em me adaptar. O problema é porque não estava dando certo nem na de origem, na adaptação aí que não ia rolar mesmo, entendeu? Pra mim deu ruim porque goleiro não tem muito como adaptar, não tem como voltar mais, só tem como sair de campo, né? A não ser o Jorge Campos, que jogava na linha também de atacante, né? Teve um problema ali com o jogador da Nigéria, mas me pareceu uma questão muito... Vamos ver se teve um choque ali, ó. É o camisa número 12, ó. Ele reclamou dessa passada de rosto. Não vi não ali com o João Cancelo, não. O Onyedika. Ficou bravo aí. Não é o Onyedika, não. É o camisa 12. É o Winadi. Ficou meio bravo ali, disse que foi atingido no rosto. O VAR está dando aquela revisada, mas temos a parada para a hidratação. Temos o cooling break, 22 minutos da etapa complementar. Reforçando sempre os convites para todo mundo. Quis dar uma olhadinha ali. O Adams esperto, quis se juntar ali no bolinho, na rodinha de conversa dos jogadores de Portugal. Os convites, amanhã, abertura da Copa do Mundo, 2 da tarde. E um convite também para toda a programação especial do Sport TV. Pedro Moreno, já saiu alguma coisa aí nas redes sociais, mas você viu o estúdio do Partiu Copa? Rapaz, tá brincadeira, né? Nossa senhora. Eu vi hoje. Ah, você estava lá hoje, Fernando Praz? Estava lá fazendo hoje. Um bom teste? Estarei amanhã. É isso aí. Ó, então é espetacular. Partiu Copa. Tem o Sport TV News, depois do Sport TV News de manhã, Partiu Copa. Já para a gente mergulhar ainda mais na programação do Sport TV sobre Copa do Mundo. Aí tem o Seleção Copa que vocês já estão acompanhando direto da Times Square, direto de Nova York, com o André Rizek, com o Paulo Nunes, com o Felipe Melo, com convidados especialíssimos, com Luiz Felipe Scolari. Teremos o Rodrigo Rodrigo, que poderia estar com a seleção brasileira, né? Infelizmente, por contusão, está fora da seleção brasileira. Olha lá, ó. Olha como os caras. E o Adam chegou e os caras olhando assim: ô Rubem Neves, ué. Aí o Bernardo Silva, vai embora. Bom, os gols do jogo até agora. Tá atrasado, 23 minutos da etapa complementar. Os gols no primeiro tempo. O Pedro Neto fez 1-0 para a seleção de Portugal. Jogada do Diogo Dalot, segurou, protegeu, voltou. Pedro Neto com a perna esquerda, Roma com a mesma perna, ele finaliza. E a seleção de Portugal, da Nigéria, empatou com o Adams, que a gente viu na resenha agora há pouco com os jogadores de Portugal. Mandando aquela pilha na hora da conversa ali com a comissão técnica. Ele que fez praticamente tudo, né? Depois de uma cobrança do tiro de meta. Ele vai ganhar na força do Gonçalo Inácio. Depois tem uma ajuda também do Ennadi. E aí ele finaliza de pé esquerdo, vencendo o Diogo Costa e empatando o jogo aos 37 do primeiro tempo. Assim nós temos um para Portugal, um também para a Nigéria. Na verdade não foi o tiro de meta direto, né? Acho que a bola estava rolando já, porque se fosse tiro de meta nem teria que ter sido checado o impedimento. É verdade. Eu vi a bola rolando ali, acho que deve ter sido... voltou no goleiro, né? Ele manda para frente. Normalmente fazem isso, dá a saída pro goleiro, porque deu o goleiro descurtindo a linha de passe e tem que ser pressionado, alguém vai ter que sair para pressionar o goleiro, né? Bem observado. É uma jogada ensaiada. Bem observado. E eu falava da nossa programação, né? Então tem um Seleção Copa, tem um troca de passes e as transmissões especialíssimas do Sport TV.
Sempre para você ter aquela, na palavra da moda, a imersão no jogo. Para você ficar por dentro de tudo que estiver rolando na Copa do Mundo e na transmissão do Sport TV. Dominou Sunazi. Iobi faz o passe, lá vem a Nigéria. Na frente a escorada para o Adams. Era a tentativa do off. A marcação já chega de Portugal, colocando para fora o Tomás Araújo. Lateral para a Nigéria. Diga, Pedro. Agora foi um jogo que Portugal, mesmo com todo... A gente falou aqui no primeiro, antes do início do jogo, né? Que é o melhor trio de meio campo do futebol mundial de seleções. Mas não foi um jogo onde Portugal conseguiu ter um absoluto controle, né? Portugal teve mais posse de bola, mas assim, a Nigéria vem conseguindo fazer um jogo muito competitivo. Inclusive no segundo tempo, após as alterações, não foi um jogo onde Portugal conseguiu ter o controle que normalmente tem, até pela qualidade do trio de meio-campistas que tem. E até por conta disso a gente está falando do excelente nível, né, de adversário que Portugal foi buscar para fazer esse término de preparação, pensando na estreia contra a República Democrática do Congo. Pedro, e tem uma situação agora, com essas mudanças, Portugal está tendo muito espaço na entrada da área, está cedendo muito espaço, né? A Nigéria está encontrando algumas conexões ali na entrada da área, está ficando perigoso. Mas eu acho que tem muito a ver com a situação das duas equipes. Uma equipe que não tem nada, não tem Mundial, não tem nada, e outra equipe que está na véspera da viagem para o Mundial. E aí a gente volta naquela questão física. Hoje a questão física ela importa muito. Vai lá. Olha a Nigéria chegando, vai sair do gol, mas antes que saia do gol chega a marcação do Sambu Costa. Veio por baixo salvando ali, ajudando o Diogo Costa. Quando já se aproximava o Onyeka. Olha lá, o camisa 8 da Nigéria. Como se joga na bola, o jogador de Portugal faz o desarme. Outra vez o Onyeka. Bonita jogada. No entanto, o campo acabou. Pode completar, Praz. Então, como a questão física, ela hoje é muito importante e determinante, e às vezes ela sobrepõe até a questão técnica, eu acho que a Nigéria, por não ter essa preocupação do Mundial, ela consegue imprimir um ritmo mais forte no jogo e consegue dificultar e não deixar com que Portugal tivesse um jogo tranquilo e tomasse conta da partida, mesmo sendo um time muito superior tecnicamente. Aperta lá, João Félix para tomar a bola. Acabou tomando do Belwemi, o Belweni. E de lateral a lateral, a inversão aqui para o Cancelo. Virada de jogo do Nuno Mendes. Nossa. De perna direita. De perna direita essa aí. Telegrafou, deixou lá, ó. Ajustou onde é que eu quero jogar a bola. Foi lá que ele mandou. 27 minutos, etapa complementar, segundo tempo de amistoso. Portugal e Nigéria. A partir de amanhã é Copa do Mundo. É o último amistoso antes da Copa. Você ligado na tela do Sport TV, e aí certamente deve estar causando estranho. Você deve estar estranhando dizendo o seguinte: poxa, o jogo está acontecendo em Portugal, a Copa começa amanhã. É que Portugal só joga na próxima semana. Falando nele, Pedro Moreno. E aí vem Portugal, vinha. A bola acabou correndo um pouquinho mais. Ainda assim chega aí com Francisco Conceição. O João Cancelo com liberdade para o cruzamento. Ele manda para a área. Chega a marcação. Bernardo Silva com a sobra. Arrumou o Samu. Outro cruzamento. Bota para a área. Outra vez a marcação ganha. De novo foi lá em cima para parar, para fazer o corte. E quando tenta o Mufi sair para o contra-ataque, não tem a passagem aqui pela canhota. Vai ficar com o lateral a seleção de Portugal. Você viu os dois técnicos, né? Os dois comandantes. Roberto Martínez, o espanhol. O Eric Chelle, o... Nasceu em Mali, o malinês. Técnico da seleção da Nigéria. Já com comando de alguns jogos, né? Porque seleção você joga menos, mas são 28 jogos, contando com esta partida à frente da seleção nigeriana. E o Roberto Martínez, chegando ao seu jogo de número 40 à frente da seleção de Portugal. O Chelle, inclusive, iniciou as eliminatórias africanas dirigindo a seleção de Mali, né? Completo já, vai lá. Porque aqui vem outra vez a seleção de Portugal. João Félix deu uma abandonada ali na ala esquerda, viu aqui para a direita. Francisco Conceição. Volta no Tomás Araújo. Ocupando o campo de ataque, ocupando a linha intermediária a seleção de Portugal. Rubem Neves. Volta, a bola passa pela zaga. Chegou aqui no João Cancelo. Abertura outra vez no Conceição. Aí vai no mano a mano. Leva pra canhota, bateu bonito! Gol de Portugal!
Portugal. Francisco Conceição, jogada característica de quem é canhoto e joga pelo lado direito para arrancar o aplauso do Cristiano Ronaldo e aquela expressão assim, ó, foi bonito, hein? Foi legal, hein? E foi mesmo. Reclamação do Okoye, goleiro nigeriano. Ele não teve muito o que fazer. Será que os defensores tinham? Ou é mérito total neste show solo de Francisco Conceição? Ele recebe o passe, vai encarar a marcação, leva para o meio, para a perna canhota. E aí dá aquela pancada na diagonal, com efeito, para dentro, para vencer o goleiro na Nigéria. E Portugal voltar à frente do placar. Francisco Conceição. Com 30 minutos do segundo tempo, é gol de Portugal. Portugal passa à frente, ou volta a ficar à frente. 2 para Portugal, 1 para a Nigéria. Belo gol, Fernando Praz, gol do Francisco Conceição. Belo gol. É jogada individual, qualidade de jogador. Só que quando tu conhece o jogador, quando ele pegou a bola aqui, eu pressenti que ele ia fazer isso, trazer para dentro. A cobertura ficou muito longe e era uma jogada que tinha superioridade numérica da Nigéria para fazer a cobertura. Se não me engano, o número 20 ele preferiu proteger a área, só que aí é leitura de jogo, né? Francisco Conceição naquela parte do campo trazendo para dentro, a chance dele finalizar era muito grande, então tinha que ter uma ajuda, uma dobra de marcação ali para evitar esse gol, mas mérito total do Francisco. É gol do Francisco Conceição, jogador que atua no futebol italiano, joga na Juventus. 4º gol dele com a camisa de Portugal. É jovem, né? Tem 23 anos, tem muita história ainda pela frente com a camisa da seleção de Portugal. Pedro Moreno, belo gol de Portugal, belo gol do Francisco Conceição, 2-1. Um belíssimo gol, até lembrava aqui o Praz, né? Ele faz um golaço relativamente parecido com esse contra a Alemanha na Liga das Nações. É que contra a Alemanha o gol foi mais bonito porque ele dá a chapada e a bola vai lá no ângulo, né? Esse a bola vai um pouco mais baixo, mas é uma jogada característica dele. Garoto jovem, um dos jogadores que surgiram, né, nesse ciclo de Portugal, formado na base do Porto, negociado com a Juventus, está aí, brigando por um espaço na seleção portuguesa, mas fazendo um belíssimo gol. Teve a aprovação de quem? Cristiano Ronaldo. Olhou assim, fez aquele, faz um beicinho, sabe quando o cara faz um beijo assim, boa, golaço, e ainda mandou assim um golaço. Francisco Conceição, é gol de Portugal, 2-1. Seleção da Nigéria, evidentemente, vai em busca do empate. Tá valendo isso aí? Tá valendo, embora no chão já estivesse ali o Rubem Neves. Não era o Rubem Neves, não, era o Nuno Mendes quem estava lá. Você sabe que quando tem um evento importante, a gente faz uma contagem regressiva, né? Vai virar o ano, contagem regressiva e tal. E hoje tem o show da contagem regressiva para a Copa. A partir das 9h45 da noite, com Paulo Andrade, com Alex Meschini e com Carlos Eduardo Lino. Ó, vai ter show às 9h45, vai terminar tarde, com Alex Meschini na transmissão. Paulo Andrade e Carlos Eduardo Lino. Segurem Alex Meschini logo mais. A gente estava fazendo Espanha com ele outro dia, já foi complicado, imagina com um show. Se ele não tiver um take dele dançando no estúdio, não valeu esse show aí da contagem regressiva. Então às 9h45 vai ter essa novidade aí, mais uma novidade para esta Copa do Mundo. É um show de contagem regressiva com vários cantores aí do mundo pop, da música latina. Aqui deu uma escorregada, acabou se atrapalhando o Renato Veiga, mas conserta depois. E o Sport TV mostra às 9h45 no horário de Brasília. E ele é noveleiro, né? Vai perder a novela. Ainda bem que tem um Globoplay, né? Fala isso agora. A novela dá pra ver o Globoplay. Obrigado, Globoplay. Eu te amo, Globoplay. Mas essa novela tá boa, cara. Essa novela tá boa. O Tony Ramos, não. O Tony Ramos tá na novela também, mas o Antônio Fagundes faleceu, né? E aí a confusão tá no meio do mundo. Aí a mulher que tem a culpada, tal, vai ter muita reviravolta. E vamos para mais substituições aí na seleção da Nigéria. E o Globoplay sempre me salvando. O personagem do Antônio Fagundes, né? Não, é claro, pelo amor de Deus, né? Obrigado, Fernando Braz. Não, eu fui ver a peça dele esses dias, não é possível. Não, pelo amor de Deus, depois vamos falar que o locutor aí tá fazendo coisa errada aí com o Antônio Fagundes. Não, o personagem dele, porque ele é tão genial que a gente fala dele, não fala nem do personagem. Mas valeu, Fernando Braz. Mais substituições aí na seleção da Nigéria. Saiu o Enadi com a camisa número 12 e na seleção de Portugal também. Tinha mais alguém para sair em Portugal? Não, na verdade ele tá tirando o Nuno, né? Tirou o Nuno Mendes. Entrou para jogar aí, o quê? 30 minutos? Entrou o Matheus Nunes. Meio campista do City, do Manchester City, mas que vem jogando como lateral nessa temporada. Entrou inclusive ali na posição, bem lembrado pelo Praz, jogador nascido no Brasil. E aí o João Cancelo passa para o lado esquerdo.
Só para completar, a gente viu a imagem ali do Eric Chelle, como eu disse, né? Ele inicia a trajetória nas eliminatórias africanas para a Copa, dirigindo a seleção de Mali. Só que a Nigéria tem um início muito ruim de eliminatórias, que acabou pesando, inclusive, para não ter conseguido a classificação como primeira no grupo. São 3 empates, uma derrota de cara. A Nigéria, que tinha sido dirigida pelo José Peseiro lá atrás, português José Peseiro lá atrás. E aí a Nigéria vai fazendo trocas no comando técnico, e a partir de janeiro de 2025 o Eric Chelle assume a seleção nigeriana. Vem fazendo um bom trabalho, inclusive a Nigéria está invicta a 6 jogos e perdeu só 1. Venceu 9, na verdade, dos últimos 12 jogos, mas não foi o suficiente para conseguir a classificação. Pedro Moreno, uma preocupação ali do lado de Portugal, depois que o Rubem Neves faz esse corte, tanto que os jogadores pediram imediatamente para colocar a bola para fora. O Rubem Neves demonstra ali uma expressão de muita dor. A gente está tentando ver ali a expressão do Roberto Martínez, mas que nesse momento aproveito para conversar com o Francisco Conceição, mas uma preocupação um pouco ali dos jogadores próximos ao Rubem Neves, ao camisa 21, depois que ele faz esse corte. Vou tentar identificar aqui o que aconteceu, ó. Não sei se o pé direito ali dele dá a travada na hora que ele gira, ó. Que tá travado, e tem a marcação que tá aproximando ali do Moff, né? Acaba atingindo ali o tornozelo. Mas essa imagem é mais tranquilizadora para os torcedores portugueses. O Rubem Neves está em pé já. A imagem inicial parecia que tinha sido algo mais grave, né? E ali do jeito que bateu pode torcer, né? Para de tornozelo, às vezes até joelho, né? No reflexo. Eu fiquei preocupado na hora que ele deu o chute do giro com o pé preso no campo, mas não foi nada disso, foi mais a pancada mesmo. Lançamento para o João Félix, dominou bonito, opa! Na bola, Mateu Busquets Ferrer, o árbitro espanhol, diz que não teve falta em cima do João Félix, então segue o jogo. E já tomou a seleção de Portugal com o Rubem Neves. E agora sim tem falta em cima do João Félix. É um jogo amistoso que tivemos um bom jogo. Vai falar um negócio pra vocês, hein? E eu achei falta. Ou não? Olha lá, ele vai nas costas não, ó. João Félix domina, lá vem. Ou é a busca por espaço? Eu achei lance normal. Lance normal? Tá bom, eu sou do critério da arbitragem brasileira. Não vamos falar isso não, porque amanhã tem Brasil, né? Amanhã o Wilton Pereira Sampaio é quem vai apitar o jogo entre México e África do Sul, o jogo de abertura da Copa. O Antero, e muitas vezes não é a arbitragem brasileira, é a arbitragem no Brasil. Porque quando os caras vão apitar Libertadores, é outro critério, coisa, outro padrão. Bom, então assim, o jogador brasileiro não colabora também, né? Vou usar essa expressão, Praz, não a arbitragem brasileira, mas a arbitragem no Brasil. E nós teremos amanhã, então, o brasileiro Wilton Pereira Sampaio apitando. Além, claro, o trio será todo brasileiro, México e África do Sul. Cruzamento, segunda trave, a bola viva ainda. A tentativa do João Cancelo, ela sai e vai ter escanteio a seleção de Portugal. A gente está se caminhando aqui para o final da partida, 37. É reta final de jogo. Direto do Dr. Margalhães Pessoa, em Leiria, Portugal. É daí onde o torcedor de Portugal manda as energias positivas para a seleção que embarca a partir de amanhã para os Estados Unidos. Aí tem preparação, ambientação, aclimatação. A estreia na Copa será na próxima semana contra a República Democrática do Congo. Cruzamento na segunda trave de primeira. Conseguiu finalizar, pega lá o goleiro. Me pareceu a finalização do Renato Veiga e a boa defesa do Okoye. Foi o Samu Costa. Ou Samuel Costa quem apareceu na segunda trave. Aqui o Conceição tentou passar pela marcação, desarmado ali pelo Tsunazi. É lateral para Portugal. Dá de novo uma olhada no lance, ó. O cruzamento, a posição é legal. E o Samuel Costa, o Samu Costa, pegou de canhota, meu, no susto ali no reflexo, faz a defesa do goleiro da Nigéria. Só para corroborar com isso que o Praz falou agora há pouco com relação à arbitragem, a gente tem um exemplo claro dessa última temporada, Ramon Abate Abel, que é um árbitro foi criticado inúmeras vezes aqui no futebol brasileiro, foi tido como um dos grandes destaques das maiores arbitragens da Copa do Mundo de Clubes no meio do ano passado, né? Então é como realmente é isso, como que o ambiente, de certa forma, também não propicia em nada para que os árbitros brasileiros façam boas arbitragens aqui dentro do nosso país. Hoje, 9h45 da noite, o show da contagem regressiva para a Copa. 9h45 no horário de Brasília, com Paulo Andrade, com Alex Meschini, com Carlos Eduardo Lino. A
partir de hoje, às 9h45, é aquele start para a Copa do Mundo. E a bola rola às 4 da tarde, horário de Brasília. Amanhã, às 2h, tem a transmissão do Sport TV. Na sexta-feira, tem Estados Unidos e Paraguai, a partir das 8h30 da noite. Você vai acompanhar esse jogo com o comando do Jader Rocha aqui no Sport TV. Jogo às 10, mas temos um longo aquecimento, longo pré-jogo, que aí a gente fala com calma das duas seleções, a gente fala também da expectativa dos brasileiros, que o Brasil estreia no sábado. E aí no sábado, o jogo às 7, com a transmissão começando às 4. Pega a visão. Bernardo Silva faz o passe. Aí ficou meio na dúvida ali de quem chegaria nessa bola, se o João Félix ou o Gonçalo Ramos. Bom desvio de cabeça. Aí vem a seleção da Nigéria. A tentativa de passe era pro Mofi. Ainda continua lá no ataque. Limpou, levou pro meio. Por baixo a marcação do João Cancelo para cortar. E sem falta. E na boa. E na sequência tem falta para Portugal. A Nigéria reclamou de falta nesse lance aí, ó. Você viu a tentativa ali do Samuel Chukwueze sendo desarmado pelo João Cancelo. 41, etapa complementar. Valeu demais a todo mundo que acompanhou não só essa transmissão de Portugal e Nigéria, como também já nas últimas semanas os amistosos internacionais, né? Para dar aquela observada, o último teste, os últimos ajustes, sentir o clima, seleção tá pronta, não tá, essa vai chegar como favorita. Portugal, e aí, o que é que você acha? Como é que chega? Cruzamento do João Félix, toque de cabeça, conscientemente para trás. O recurso sendo feito e sendo muito bem feito para o domínio do goleiro Okoi. Antero, se o Adams era grande, né? Sim. Não sei se vocês viram as medidas, o tamanho. O Adams tem 1,90. Do menino Onoatio, que entrou, 19 anos. 2-1. Ali ele, ó, no meio do campo. 2-1. Ele joga no Trabzonspor da Turquia. Paul Onoatio. Ele podia ser ali um pivôzão da NBA fácil, né, meu irmão? Né? Marcar o Banyama lá do ou então 2,20. Nigéria, quando tiver no sufoco do jogo, coloca essa criança na área e manda a bola pra lá. Mas pode ter certeza que ele é convocado exatamente para isso. Quando a gente fala criança, mas ele é mais experiente, tem 32 anos. Mas o Praz observou bem. O cara tem 2,1 metros. Isso deve ter problemas no avião. Deve ficar todo enrolado na hora da viagem. 43. Bom, há pouco, interagindo aqui com você que está acompanhando a nossa transmissão, perguntei para você, que você me responde de casa. Pode falar para mim aí, eu tô te ouvindo. O que é que você acha da seleção de Portugal? O que é que você achou desse teste último antes da Copa do Mundo? É a mesma pergunta que eu faço aqui aos nossos colegas, ao Fernando Praz e também ao Pedro Moreno. E esse time do Cristiano Ronaldo? E essa seleção, Praz? Desse último olhada, desse último amistoso e também nesse ciclo, como é que você vê a seleção de Portugal para a Copa do Mundo? Eu acho que a gente tem que contextualizar que é o último amistoso às vésperas do embarque para a Copa. Contra uma seleção muito forte, principalmente forte fisicamente. Eu acho que, contextualizando tudo isso, acho que foi um bom teste, um excelente teste. E Portugal, na minha opinião, chega muito forte para a Copa. E tem a vantagem, ou não sei se é vantagem, de estar num grupo que a gente, mais ou menos, se não der zebra, se não queimar a língua, né? Se não virar meme, que vai se classificar. Então, os 3 primeiros jogos são jogos que Portugal vai poder se adaptar ao clima, à Copa, para daí começar uma fase final. Diferente de outros grupos, que na primeira rodada já é jogo valendo e jogo difícil. Brasil, o da França, o grupo da Alemanha, que tem Equador,
E tem Costa do Marfim, então assim, são grupos complicados. Pesado da Holanda, que tem Holanda, Japão e tem a Suécia, Exato. embora o ciclo da Suécia não tenha sido dos melhores, mas é outro grupo também que tem 3 fortes seleções, né? Sim. Tô com Price, assim, não muda, o jogo de hoje não muda muito a minha visão do que eu tenho de expectativa para Portugal na Copa. Coloco a Portugal ali como dentre as favoritas ali, junto com Espanha, vai lá. E o Conceição quer mais. E o Francisco Conceição quer mais. Até que aparece a marcação para tirar. E o Oneyaka faz o domínio ali, o camisa número 8, consertando para a seleção da Nigéria. Pedro Moreno pode completar. Então, coloco Portugal entre as favoritas, junto com França, junto com Espanha, principalmente. Gonçalo Ramos. Conceição. Já estamos por conta do árbitro, inclusive, que sinaliza 4 minutinhos, Pedro. Acho que tem muita qualidade técnica, como a gente citou ao longo da desde a abertura da nossa transmissão. Banco de reservas também com jogadores com capacidade de chegar, de mudar cenário. A gente viu o gol do Francisco Conceição. E o jogo de hoje foi um teste, acredito eu, até mais difícil do que pode ser a estreia de Portugal contra a República Democrática do Congo. Acho a seleção da Nigéria, embora tenha sido eliminado pelo Congo nas eliminatórias nos pênaltis, acho que é um time mais organizado, mais forte, com mais qualidade técnica, e fez um jogo difícil, duro hoje para Portugal. Rafael Leão de fora também, né? Não entrou hoje, né? Rafael Leão não entrou hoje. E ainda sobre a seleção de Portugal, Portugal... Se der algum problema, o adversário mais difícil, teoricamente, será o último, né? Então, ele pega primeiro a República Democrática do Congo, depois uma novidade da Copa do Mundo, que é o Uzbequistão, e aí fecha contra a seleção da Colômbia. Porque analisando, né, um grupo com França, Noruega e Senegal, é um grupo difícil. E o da Alemanha, então, acho que é o mais parelho ainda, porque Alemanha, Equador, que fez uma baita eliminatória, começando com pontos a menos. A defesa do Equador na eliminatória foi impressionante, né? E Costa do Marfim é muito complicado. Coitado de Curaçao, que está nesse grupo aí, junto com a Alemanha, com Costa do Marfim, com o Equador. E isso, evidentemente, como disse aqui o Price, tudo teorizando, né? Tudo na teoria. A ver quando a bola começar a rolar para valer. E amanhã, minha gente. E amanhã, galera. Daqui a pouquinho tem o Radar Copa. É logo depois de Portugal e Nigéria. Lembrando que logo mais 9h45 tem um show da contagem regressiva para a Copa do Mundo. Com o Paulo Andrade, com Alex Meschini e com o Carlos Eduardo Lino. O toque de cabeça para trás, recuada a jogada ali para o Okoye. E o Op está fazendo hoje 100 jogos com a camisa da Nigéria, está em campo até o final. Antero, só para falar, né? Equador, isso é nítido, né? O Equador tem um problema no ataque, fez 14 gols só em 18 jogos na eliminatória, mas ele tomou só 5, cara. É o Pátio e quem é a dupla de zaga do Equador? É Pátio. Aí eu tô pegando vocês assim, porque é uma dupla de zaga bem interessante a seleção equatoriana. Aliás, o Pátio joga junto aí com o Vitinha, PSG, com a galera do PSG, bicampeão da Liga dos Campeões. Titular ao lado ali do Marquinhos, né? Exato. É a dupla de zaga da seleção, a dupla de zaga do time do PSG e é jogador da seleção equatoriana. E a gente tá vendo aqui que pintou um cartão amarelo. Tsunazi, camisa número 3. Cartão amarelo para ele. E enquanto tem Copa do Mundo chegando aí para a seleção brasileira, tem Liga das Nações de vôlei direto de Brasília. E hoje tem a estreia do Brasil, com a narração do Eusébio Rezende. Brasil e Irã. Às 8 da noite, você sabe que é no Sport TV 2. O Sport TV 2 é a casa do vôlei. O vôlei já toma de conta lá do Sport TV 2. Então, Brasil e Irã. E eu vou falar para vocês, é um jogo dificílimo, hein? Baita jogo para a gente acompanhar hoje. Na Liga das Nações, já tivemos o feminino, agora é hora do masculino também, direto de Brasília. Só passando aqui, você perguntou, o Price deu uma olhada, eu fui abrir aqui nos meus estudos aqui. É isso, Ordonhas, é a dupla de zaga, a linha de zaga é Alan Franco, que vem jogando como lateral pelo lado direito, Ordonhas e Pátio, e pelo lado esquerdo, Encapié, que é zagueiro, mas que joga como lateral esquerdo, jogador do Arsenal. Aqui vem outra vez a seleção de Portugal. Vai terminar o jogo. Vai terminar o amistoso. E a seleção de Portugal se prepara para a Copa do Mundo. Fim de papo. Matheus Busquets Ferrer. Vitória de Portugal 2-1 sobre a Nigéria. Já tinha vencido o Chile também pelo placar de 2-1 nesse amistoso. O cumprimento dos dois treinadores.
certamente o desejo de boa sorte ao espanhol Roberto Martínez, que vai comandando a seleção de Portugal e a seleção portuguesa do Cristiano Ronaldo. Claro que hoje teve o gol da vitória do Francisco Conceição, mas os olhares se voltam para o CR7, os olhares se voltam para Cristiano Ronaldo, inclusive dos adversários que pedem esse momento para registrar. Afinal de contas, é uma lenda do futebol que vai para a sua 6ª Copa do Mundo, quebrando todos os recordes. Cumprimentando os adversários, os jogadores, tirando foto ali com integrantes da comissão técnica da seleção da Nigéria. E direto de Leiria, o torcedor português manda o seu pensamento positivo, a sua energia positiva para a seleção portuguesa, que há 60 anos fez a sua melhor campanha de Copa do Mundo, quando terminou na 3ª colocação, sob o comando do Eusébio naquela oportunidade. Volta a ter, e tem mais uma vez, na verdade, o comando do Cristiano Ronaldo, a liderança de Cristiano Ronaldo, que vai à sua 6ª Copa do Mundo. Portugal que chega para a sua 9ª participação, a 7ª consecutiva. Cristiano Ronaldo desde 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.